Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula. Como foi a semana de vocês? Está correndo tudo bem? Então prepare-se, porque nós vamos tratar de um tema muito importante para os dias de hoje. Quando nós estudamos a história, nós entendemos muitos eventos que acontecem hoje. E vamos falar de dois grupos importantíssimos para o Brasil, mas que não tiveram o seu devido valor reconhecido e até hoje enfrentam alguns problemas na sua vida social. O primeiro grupo é o grupo indígena, que, como bem sabemos, passou pela escravidão dos portugueses, algo muito cruel. E há quem pense que, no final do período colonial, a vida deles estava resolvida, mas não é bem assim que acontece. Eles passaram por um regime chamado de tutela. E o que é o regime de tutela? Se nós seguimos a setinha aqui, nós vimos que é uma forma de sujeitar os índios, ou seja, ficar de olho neles. Como animais precisavam estar em constante vigia aos olhos dos portugueses, que a forma de ver o mundo era olhar, infelizmente, para o indígena como se fosse um animal, uma raça inferior. Então, assim como que você tem que estar de olho nos animais de estimação, nos animais selvagens, os portugueses eles achavam que deviam aplicar essa ideia horrível em relação aos índios também. Então, eles achavam que os índios deveriam ser civilizados para contribuírem com a sociedade brasileira. E por incrível que pareça, também aconteceu algo aqui dentro dessa tutela, que eles estiveram sobre a vigia do juiz de órfãos, ou seja, eles estavam ali sob a supervisão de magistrados, como se fossem órfãos. Órfãos mesmo, sabe aquelas pessoas que não têm pai nem mãe? Tudo isso causado aí pelo racismo científico, que era uma ideia aí de que existia culturas superiores e culturas inferiores. Essa é uma visão europeia, uma visão em que a europeia é o centro do mundo e que todos deveriam seguir o modelo europeu. Então, se fosse muito diferente do povo europeu, era um povo inferior que deveria ser domesticado, que deveria ser controlado e que muitas vezes foi aniquilado. Tudo isso começou nessa questão do racismo científico aqui. E o outro grupo que sofre também, inclusive com o racismo científico, são os negros, que passaram também, igual os indígenas, pela escravidão e também vítimas do racismo. Eles foram trazidos da África, como vocês bem sabem e já aprenderam, para atender a mão de obra escrava aqui no Brasil, que era a colônia de Portugal ainda. E muitos pensam que no final da abolição, no final da escravidão, onde ocorreu a abolição da mesma, em 1888, as coisas melhoraram. E o que vocês acham? Melhorou? Não, exatamente. Não melhorou. Na realidade, a escravidão ela só foi substituída pelo quê? Pelo racismo. Então, no final de toda essa abolição da escravidão, os escravos que não estavam mais subjugados a esse regime de escravidão, eles eram chamados de libertos. Nome bonito, né? Parece que é um nome assim, nossa, libertos. Coisa bonita, coisa excelente, mas não. Nós vamos ver aqui que os libertos eles não eram tão libertos assim. Na realidade, eles foram deixados de lado. Então não tinham mais espaço para eles, uma vez que o mercado escravocrata não precisava mais deles, não trabalharia mais com eles, eles foram deixados, em maioria, à margem da sociedade, ficando com os piores trabalhos, condições não tão boas quanto os brancos na época. Eles tinham uma condição desigual. Por quê? Aí nós vemos a setinha apontando para cá, porque ele tinha que competir com o branco. Numa época de racismo, pelo simples fato daquela pessoa ser negra, ela não atendia os critérios dos senhores racistas. Uma vez que a escravidão foi abolida, mas o racismo não foi abolido. O racismo estava enraizado no coração, e até hoje também enraizado no coração de muitas pessoas. Então, alguns dos sintomas foram combatidos ali à escravidão. Mas o vírus que causava o sintoma, que é o ódio humano, não foi combatido. Nós vemos aqui a condição de desigual, o controle policial, porque quem vai ficar de olho nesse grupo de libertos que andam por aí? Não tem mais o que fazer. Quem vai ficar? O controle policial. Nós vemos muitas coisas se refletindo hoje em dia. Como, por exemplo, o caso de George Floyd, lá nos Estados Unidos. Peguei esse caso porque ele é bem famoso.
que ele foi sufocado por um policial que colocou o joelho sobre ele ali para tentar imobilizá-lo. George Floyd não havia feito nada, ele simplesmente foi alvo ali de que seria uma revista, mas de uma forma agressiva. E conforme os familiares, era uma pessoa pacífica, do bem, e foi uma infeliz vítima desse racismo. E hoje no Brasil também não é diferente. Nós não precisamos citar grandes fatos históricos. Nós vemos hoje ainda ecos da escravidão manifestados em forma de racismo em jogos de futebol. Quando times brasileiros vão até a Argentina jogar, as torcidas fazem sinais de racismo. Entre outros casos tristes que muitas vezes não são punidos, que são deixados de lado como se não fossem coisas que de fato importassem. E o que nós devemos fazer com tudo isso aqui? Nós devemos pensar a história e entender que todos somos seres humanos independentes da cor da pele. Talvez a gente não consiga mudar toda a estrutura de racismo que tem na nossa sociedade, mas podemos ser mais um a lutar em prol dos direitos, mesmo que esses direitos não me atinjam diretamente. Uma vez que pode atingir o outro, em breve pode me atingir. Pode ser que uma hora isso bata na minha porta. E aí? Independente disso, nós como alunos, professores, devemos sempre abominar brincadeiras que tenham cunho racista nas nossas salas de aula, nos nossos intervalos. Porque o conhecimento histórico ele só faz sentido quando ele é colocado em prática. Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar aqui. Estarei fazendo algumas horas a mais após as aulas e vocês podem me procurar ali na sala dos professores e eu estarei tirando as dúvidas de vocês. Uma boa semana para vocês. Nos vemos na próxima aula.